Prezados e amados irmãos, depois dessas belíssimas apresentações do nosso coral, vamos neste momento passar para o momento da meditação também da nossa mensagem, a qual o nosso santo irmão Aldo sempre com muito carinho, com muito amor, sempre com a inspiração da Santa Borrosa de Jesus, sempre nos deixa uma mensagem a qual nós podemos acolher para a nossa vida. A mensagem desse final de semana, amados irmãos, uma mensagem muito bonita, a qual diz assim: família, um projeto de Deus. A família, amados irmãos, ela é geralmente formada por um pai, por mãe, por filhos, e também é a base da sociedade. A família, ela é responsável por educar, também por orientar, por influenciar o comportamento dos filhos e também no convívio social e no ambiente familiar que nós aprendemos e que se transmite os valores éticos, morais, religiosos e sociais que moldam o caráter e também a personalidade de cada indivíduo. Por isso que o irmão Aldo destaca nessa mensagem, amados irmãos, que o lar, ele deve ser um espaço de harmonia, de afeto, de proteção, de apoio. Quando diz apoio mútuo, relações baseadas também sempre em confiança, segurança e bem-estar fortalecem a unidade familiar e promovem crescimento saudável também de todos os seus membros. O santo irmão Aldo, amados irmãos, ele deixou uma mensagem tão linda, ensinos preciosos e de grande valor para a felicidade de cada família apostólica, a qual ele nos deixou preparada, amados irmãos, através de mensagem, dizendo para nós que a família, amados irmãos, é algo que nós temos que valorizar muito em nossa vida. E o nosso santo irmão Aldo muito nos ensinou, a qual ele dizia assim: mas muitos não estão ouvindo. É tão simples a palavra que o irmão Aldo diz. Ele pede mais amor, principalmente no lar. E quando ele diz amor no lar, deve reinar a verdadeira paz, a verdadeira humildade, que é algo que em muitos lar, amados irmãos, que podemos dizer, está faltando, principalmente algo que hoje na atualidade, que podemos ver, que falta no lar, principalmente brigas, rixas e a falta de paciência. E também algo que falta muito, a bondade que está faltando em muitos. Hoje existe, amados irmãos, na atualidade, corações cheios de maldades, principalmente dentro das famílias. Muitas das vezes, um desejando o mal do outro. Nosso primaz, ele pede hoje para nós, amados irmãos, sempre mandando essas mensagens para nós, que com mansidão e a justiça, para fazermos as coisas corretas, para glorificarmos em nosso viver a Deus, ao nosso Pai, ao nosso Senhor Jesus e também ao seu reino. Então, amados irmãos, o irmão Aldo, através dessa mensagem tão linda, a qual diz aqui família, um projeto de Deus, ele pede a nós que hoje nós, o povo apostólico, construa, ou seja, lá o seu lar, junto com a sua família, a sua casa, que a sua casa seja edificada naquela rocha, que pode vir a tempestade que for, que ali nada cairá. A qual o irmão Aldo diz assim: construam sua casa na rocha e não na areia, e saibam principalmente dar valor à sua família, ao seu casamento. E quando diz casamento, não traia, não magoe, não briga, porque isso, amados irmãos, leva ao caminho principalmente da ruína. E nós, principalmente como povo apostólico, devemos acatar essa mensagem tão linda do santo irmão Aldo, valorizarmos. Ele pede que o casamento seja um casamento unido, firme, pois foi Deus, amados irmãos, que criou esse projeto. Quando diz projeto, o projeto lindo da família. E lembre-se de uma palavra do santo irmão Aldo, a qual eu trouxe aos irmãos, que ele diz assim: quando construímos o nosso casamento com amor, e principalmente com união, na rocha que é Deus,
que é Jesus, teremos sucesso. Mas quando nós construímos um lar entre filhos e filhas, pais e mães, parentes, principalmente quando deixamos se levar, igual aquele homem imprudente que fez a sua casa na areia, veio a tempestade e levou embora. Ele diz que esse casamento vai à ruína, porque ali não está alicerçado no verdadeiro amor de Deus. Quando nós alicerçamos a nossa casa, amados irmãos, na rocha, que é Deus, que é Jesus, pode vir qualquer problema, qualquer circunstância que venha atrapalhar a vida daquele casal, daquela família. Ali o inimigo, ele não tem forças para poder entrar. E quando o casal, amados irmãos, primeiramente quando ele se une, o nosso santo irmão sempre dizia: é uma só carne, é um só espírito. E hoje o espírito, amados irmãos, ele deve ser da mesma natureza divina e também celestial. E daquele momento que o casal se une através daquela família, seja o casal, filhos, passam a formar uma nova família. Aqui são palavras do irmão Aldo, com a missão sagrada, ele diz, de glorificar a Deus, de ele ser fiel em tudo, e com a sagrada missão de criar os seus filhos no reto caminho de Deus. Ou seja, quando o irmão diz reto caminho, criar santos para o reino dos céus. Neste lar, nosso primaz, ele diz com todo carinho, deve reinar a paz, o amor, a união, não o sentimento da traição, o sentimento da briga, do ciúme, tantas coisas que o inimigo quer colocar para destruir, principalmente muitas e muitas famílias. E nós podemos ver, amados irmãos, que hoje, na atualidade, quantas famílias que estão se destruindo através, principalmente, de algo que neste mundo hoje está acabando com casamentos, brigas, desavenças, ciúmes e tantas coisas que o inimigo de nossas almas quer colocar para destruir não só o casamento, mas também famílias, que muitas das vezes, igual eu falei ontem, muitas das vezes não tem capacidade nem de conversar um com o outro, de muitas das vezes nem olhar para a cara do outro, mágoas, brigas, não sei por que isso, amados irmãos, que caminho leva a isso? O irmão Aldo, ele fica muito triste, ele quer que nós sejamos cada dia mais atuante, principalmente seguindo a Deus, a Jesus, colocando em primeiro lugar todos esses santos. A nossa vida, amados irmãos, ela vai ser diferente, porque nós buscamos primeiramente o reino dos céus. E quando a nossa família, igual a Santa Avó diz, quando a nossa casa é consagrada, é santificada, ela sempre está ao nosso lado. O inimigo, ele não tem poder de poder chegar perto, porque ali, aquele lar, aquela família, eles seguem um caminho correto, que é o caminho de Deus. E o irmão Aldo diz nessa mensagem aqui, ó, diante dos desafios atuais, é urgente resgatar principalmente a consciência sobre a importância do matrimônio e também da família. Essa missão, amados irmãos, exige fé, sabedoria, compromisso, especialmente em um mundo que hoje na atualidade é marcado por crises, principalmente crises de valores éticos e morais e falta de amor ao próximo. A Igreja Apostólica, amados irmãos, ela é fiel à doutrina do nosso Senhor Jesus, a qual todos sabemos que é revelada pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, e ensina com profundidade os princípios morais, também espirituais, que sustentam famílias fortes, abençoadas. Suas mensagens orientam a formação de lares sólidos, iluminados pelo plano divino, com uma atenção especial, e também a educação de filhos. Investir na família, amados irmãos, igual o Santo Irmão Aldo diz nessa mensagem, é essencial. Ela é referência única para a construção da vida social e espiritual. O enfraquecimento dos laços familiares representa um risco real, muitas das vezes com consequências, muitas das vezes irreversíveis. E a liberdade de escolha, todos nós sabemos, é um direito, mas sem objetivos nobres e disciplina pode levar à incapacidade de não poder amar e também de se doar. Elementos fundamentais na vida familiar, amados irmãos, nós devemos colocar em prática em nossa vida, que nós dependemos da nossa família como instituição divina. Deus fala:
Ele criou a família, amados irmãos. É um projeto tão lindo, um desenho maravilhoso que Ele fez de nós, que Ele quer que nós sejamos cada dia mais unidos no verdadeiro amor. Igual diz aqui, ó, defendemos a família como instituição divina, como diz os sábios dos provérbios. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Ou seja, nessa mensagem ele diz: valorize o seu amor familiar, pois nada neste mundo vale mais do que ele. Trocar esse amor por ilusões traz dor, traz injustiça e muitas das vezes traz até arrependimento. E quantas vezes, amados irmãos, quantas famílias, quantos filhos, pais, mães, que muitas das vezes, por seguirem caminhos de ilusões, de coisas deste mundo que mostram que tudo é passageiro, muitas das vezes abandonam a família, abandonam os filhos, por causa de coisas banais. E o irmão Aldo, nessa mensagem, ele está dizendo assim, para fortalecer, amados irmãos, não só a família, mas também fortalecer o casamento, para que não vá à ruína. E o irmão Aldo aqui nessa mensagem, amados irmãos, ele diz: o amor e a responsabilidade são os vínculos que mantêm a família unida. Sem eles, a família se enfraquece e pode até desintegrar. Lembre-se da parábola do filho pródigo, que ao abandonar a sua família, ele enfrentou a ruína. Somente ao retornar arrependido, reencontrou a paz e o amor perdido. Ou seja, quando aquele filho pródigo, ele foi embora do lar, qual foi a convicção que ele teve na sua vida, meus irmãos? Que abandonar o pai era algo que ele muito perdeu na sua vida. Ou seja, quantos que estão abandonando, deixando de lado a sua família, o seu lar, deixando o amor, principalmente o amor à fraternidade, lá no lar, na família, entre parentes, o amor a Deus, a Jesus, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, estão deixando de lado. A maioria está preferindo, igual diz nessa mensagem, a seguir o caminho do pecado, o caminho do erro. Porque Deus diz aqui nessa mensagem, amados irmãos, inspirada sempre pela Santa Avó, falando assim: a família foi um primeiro projeto de Deus para a humanidade. Sem ela, não haveria continuidade da vida terrena, nem a realização do mandamento divino que Deus deixou, declarando, dizendo: crescei e multiplicai-vos. Infelizmente, amados irmãos, muitos rejeitam os ensinamentos sagrados sobre a família. E o irmão Aldo, eu me lembro, amados irmãos, quantas vezes, lá na fila, quantos dos irmãos que tiveram conhecimento de poder ter a oportunidade de estar na fila ali, beijar a sua mão, muitas das vezes olhar no seu olhar, aquele olhar divino, e muitas vezes falar com ele pessoalmente. Quantas vezes ele olhava aqueles irmãos e irmãs jovens, que quantas vezes ele aconselhava, falava assim: filho, segue este caminho, olha o seu casamento, segue esse lado, porque esse lado que você está indo é perigoso, pode ir à ruína. Obedece os meus ensinamentos da Santa Avó Rosa, confia na avó, que ela vai te ajudar. E nessa mensagem o irmão Aldo diz aqui: infelizmente, muitos hoje rejeitam os ensinamentos sagrados. E quantas lágrimas, amados irmãos, corria nos olhos do Santo Irmão Aldo de ver muitas criaturas se perdendo no caminho errado. E o irmão Aldo não quer que nós hoje, amados irmãos, a nossa família, ela vá à ruína. Quer que a nossa família, ela seja edificada na rocha, que a rocha que é Deus, é Jesus, que é Ele, o irmão Aldo, que é a Santa Avó Rosa. Ele diz aqui, ó, a separação de casais, hoje, na atualidade, é tratado como algo comum, como se fosse uma coisa simples, quanto o ideal seria a permanência e a superação dos desafios. O relacionamento familiar deve ser construído com a pessoa certa, e também no momento certo e de maneira certa. Depois não adianta, amados irmãos, se arrepender, porque quem fez a escolha foi você, escolheu o seu casamento. Depois não adianta falar assim: eu não gosto mais daquela pessoa, eu vou trocar por outra. Não é assim, amados irmãos. O casamento, igual diz ali o irmão Aldo, quando o casal se une, é uma só carne, é um só espírito. Diante do nosso casamento, lá na frente, quando nós casamos na igreja, nós fazemos o voto de viver até o fim. Mas quantos, amados irmãos, que
hoje na atualidade estão trocando o casamento por coisas banais, por beleza e por tantas coisas, e muitas vezes acham que vão achar a felicidade e continuam mais em sofrimento. Então devemos ter muito cuidado para que o nosso relacionamento, principalmente do casal, não corra o risco, o irmão Aldo diz aqui, de fracassar. E o nosso santo irmão Aldo, amados irmãos, através de uma mensagem, de um boletim, na qual ele diz assim, ó: o verdadeiro sentido da família, ou seja, a humanidade, todos nós sabemos que está passando por momentos difíceis em relação aos valores morais, também espirituais e transformadores da família. Muitas famílias, ou seja, pais, mães, filhos, não estão cumprindo com o sagrado dever de dar uma educação e cuidado aos seus filhos, também à sua esposa, formando as pessoas de caráter e honra. Muitas das vezes falta tempo e espaço para muitas famílias, já não vivem mais, principalmente em união. As pessoas, filhos e filhas, parentes, pais, familiares, estão a cada dia se afastando uma das outras por coisas banais, muitas das vezes perdendo momentos importantes da sua vida, e estão se deixando se levar principalmente por algo que o santo irmão Aldo tanto lutou, que é as desavenças, as intrigas, as rixas. E o irmão Aldo diz aqui, é preciso mudar a si mesmo e enxergar as qualidades dos que estão ao nosso lado, mesmo, igual ele diz, com suas imperfeições. Nós também temos que valorizar ao nosso próximo, principalmente o nosso próximo familiar. Não deixem, amados irmãos, algo tão importante da sua vida, a qual o santo irmão Aldo sempre apertou uma tecla, sempre dizendo assim: não deixem o seu amor se esfriar, porque Deus, amados irmãos, quando naquela família, ou seja, naquele lar não existe paz, não existe felicidade, Ele fica triste, Ele não se agrada de ver aquela desunião. E hoje podemos ver assim, amados irmãos, quantas famílias que estão indo à ruína, porque muitas vezes naquele lar já não existe mais amor, não existe mais felicidade. Pais, filhos, mães, parentes, tantos membros familiares, amados irmãos, que muitas das vezes, através dessa mensagem, o irmão Aldo mostra que muitas das vezes não suportam nem olhar para a cara do outro. E não é isso que ele quer, amados irmãos, que a família, principalmente a apostólica, ela tem que ser unida. Igual eu falei ontem, irmão Aldo, quantas vezes que nós, quando íamos à nossa sede, para participar de eventos, de festas, e quando nós estávamos indo embora, ele ficava tão feliz, dizia para nós: nós somos uma família só, voltem sempre. Ele também quer que essas palavras dele, amados irmãos, ela não fique só na igreja apostólica, mas também entre no nosso lar, que a nossa família, o nosso convívio, entre parentes, entre familiares, sejam unidos, não uma família que vive em desavença, em brigas. Por isso que a nossa mãe Virgem Maria Santíssima, através dessa mensagem, a Santa Avó Rosa e o santo irmão Aldo, ele diz aqui, jamais eles desistiram de suas famílias, ou seja, eles sempre estão nos amparando e também nos ajudando. Esse exemplo também é para nós, desde que pratiquemos na nossa vida, amados irmãos, colocar prioridade como o perdão, e pratiquemos também a paciência, a sinceridade, a fidelidade e também a misericórdia. Nos momentos de crise, o nosso santo irmão Aldo, ele diz aqui, evitem discussões. Como disse Jesus em São Mateus, a qual registrou essas belíssimas palavras, a qual dizendo: guarde a espada, pois todos que empunham a espada, pela espada morrerão. E o provérbio também diz assim: quando um não quer, dois não brigam. A Santa Avó Rosa muito dizia isso também: quando um não quer, os dois não brigam. Então o silêncio neste momento, amados irmãos, no momento de brigas, é um aliado da paz. Ele evita palavras impensadas que muitas das vezes podem ferir e deixar marcas na vida de muitas pessoas profundas. Por isso nós devemos meditar nesta reflexão que o santo irmão Aldo, que a Santa Avó Rosa deixou com muito carinho, a qual ele diz aqui: para onde você for,
você levará você junto. Ou seja, se você não mudar, não adianta mudar de cônjuge, ou seja, de mulher, mudar de família, você continuará sendo o mesmo. E é preciso mudar a si mesmo, irmão Aldo pede, mudar a nós mesmos, sermos diferentes, enxergar hoje, talvez muitos não estão enxergando a qualidade dos que estão ao seu lado, da família principalmente. Mesmo, igual o irmão Aldo diz aqui com todo carinho, nós não somos perfeitos, com as suas imperfeições, mas sempre olharmos as qualidades daquela pessoa. É isso que o irmão Aldo quer de nós. Ele não quer que nós só fique criticando, falando mal do outro. Ele quer que nós sejamos principalmente humildes e aceitar com muito amor no nosso coração. A Santa Vó Rosa, ela muito aconselhou, a qual nessa mensagem diz claramente aqui, que principalmente o homem, ele não deve cobiçar a mulher do próximo, e também nem a mulher cobiçar o homem da próxima, o companheiro ou a companheira que Deus te deu. O irmão diz que ela pode te oferecer tudo o que você precisa, principalmente com amor, com responsabilidade e também com fidelidade. A poligamia, lá no tempo passado, amados irmãos, era comum nos tempos de Abraão. Foi abolida desde Moisés. Deus não aprova esse tipo de relação, pois embora pareça amor e felicidade, é uma armadilha que traz dor, arrependimento e também destruição. E hoje na atualidade, amados irmãos, podemos se dizer, não vem só de hoje, desde lá do passado, porque a maioria, conforme a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Deus, o tempo dos profetas, a maioria continua seguindo aquele caminho, o caminho do pecado, e segue para o caminho oposto, muitas das vezes para o caminho contrário, e não querem obedecer às leis de Deus. E esta mensagem, amados irmãos, todos nós sabemos que é uma mensagem dos céus, e ela é claríssima. O irmão Aldo, ele não esconde nada de nós, ele mostra sempre a verdade. Ele diz aqui, cuide da família que Deus te confiou, marido, esposa, filhos, e também não só a esposa, mas os parentes, sejam mais unidos. Todos fazemos parte da grande família de Deus. Não traia a sua família por nada neste mundo, pois um dia prestaremos conta diante do juízo divino. Ou seja, o que nós praticamos hoje em nossa vida, amados irmãos, o nosso livro da vida, tudo vai ficando registrado. E quando chegar a época certa de todos nós um dia, nós não ficaremos para o resto da vida aqui na terra. Um dia nós iremos embora, e lá prestaremos conta diante de Deus. E Deus, amados irmãos, Ele é justo. E todos aqueles que praticaram o pecado, e também diz o ditado que o pecado é como um patrão justo, que faz a conta certinha, ou seja, cobra. E o pagamento da morte é a condenação, principalmente ao caminho, que ninguém quer ir, o caminho das trevas. Ou seja, não queremos, amados irmãos, perder a nossa salvação, porque o juízo de Deus, ele é correto, ele é justo, ele cobra débito por débito. Tudo que nós fizermos, igual eu falei ontem, nós podemos esconder dos homens perante a terra, podemos esconder das pessoas que estão ao nosso lado os nossos erros, os nossos pecados, mas diante de Deus não passa um tio, ou seja, um fio de cabelo do que nós pratiquemos de errado. Vamos ser cobrados tudo o que nós fizermos. E o irmão Aldo, ele mostra claramente aqui nessa mensagem. Ele diz para nós hoje, pensem nisso, a verdadeira felicidade de uma família, ela depende de você. Ou seja, marido, esposa, cuide uns dos outros, famílias, um ajude o outro. Se você muitas das vezes está falhando hoje, na atualidade, coloque o seu pensamento neste momento, fala assim: Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo, eu estou falhando com a senhora, falhando com Jesus, e muitas das vezes estou seguindo caminhos opostos, caminho contrário, que vai levar o meu casamento à ruína. Vou muitas das vezes perder até a minha salvação. Não estou valorizando a minha família, a minha mãe, meus parentes, meus irmãos, meus filhos. Estou deixando de lado por causa da minha arrogância, das minhas ignorâncias e tantas coisas que o inimigo coloca, amados irmãos, para atrapalhar a vida da pessoa. Porque aqui o irmão Aldo diz claramente: a sua felicidade, ela só depende de você, meu irmão.
Depende de você fazer a diferença, de fazer a mudança na sua vida hoje. E o irmão Aldo, nessa mensagem, ele diz que a bênção da família divina, do Pai Celestial, e também do nosso irmão Jesus, e da Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do irmão Aldo, esteja sobre a sua casa, abençoando todos os seus entes queridos, para que a sua família, ela permaneça vitoriosa e alcance a recompensa maior de todas, que não há dinheiro neste mundo que possamos comprar, que é a recompensa eterna, lá na glória celestial, ou seja, na família celestial. E para complementar, eu trouxe uma mensagem que o irmão Aldo, ele registrou essa mensagem em um boletim, a qual ele diz, para que a felicidade de toda a família, de todo o casal, ela prevaleça e tenha sucesso. Ele diz assim, entretanto, tal felicidade está atrelada à conduta do casal, seja do esposo, da esposa, da família. É imperativo que ambos estejam unidos, principalmente no amor. Quando diz no amor de Jesus, da Santa Avó Rosa, como verdadeiros companheiros de jornada. E por isso que nós, o povo apostólico, principalmente devemos ser diferente. Devemos ser leais, fiéis entre si, evitando todos exageros. Igual tivemos na parte da mensagem que o irmão Aldo destaca claramente o excesso de liberdade com pessoas de outro sexo. Uma vez tal liberalidade pode acarretar graves problemas moral para o casal. Mesmo entre si não deve se exceder, principalmente em liberdades, mas deve manter respeito e consideração e trato mútuo uns com os outros. E o irmão Aldo diz aqui, eu transmito a todos os irmãos e irmãs este meu conselho em nome do Consolador e também da Santa Avó Rosa, para que guardem no seu coração e levem consigo para a sua vida. Temos também outra mensagem, amados irmãos, a qual vamos meditar agora na segunda mensagem, que diz aqui: orientação doutrinária sobre jogos, apostas e competições. Aos nossos estimados irmãos apostólicos, reiteramos os ensinamentos da doutrina apostólica quanto à conduta esperada dos fiéis em relação a jogos e apostas e práticas competitivas. Conforme as revelações de Jesus e também da Santa Avó Rosa, somos orientados, amados irmãos, a nos abster de qualquer forma de jogos, que seja jogos de azar, apostas competitivos ou mesmo da torcida por times esportivos. Essa orientação fundamentada-se nos princípios da sobriedade, paz e separação dos valores mundanos. A prática de jogos competitivos, por sua natureza, envolve disputa, onde todos nós sabemos que não há vencedores, e pode existir vencedores como perdedores, e isso pode gerar algo muito perigoso, gerar sentimentos como rivalidade, vaidade, soberba, ostentação, atitude que não condizem com o espírito de humildade e santidade dos que buscam cultivar. Da mesma forma, a torcida por equipes esportivas podem alimentar paixões desordenadas, idolatrias e divisões, desviando principalmente o coração do fiel do verdadeiro propósito espiritual. Agradar a Deus em todas as coisas, nós devemos com o coração puro e principalmente consagrado, e não seguir estes caminhos. Quanto aos jogos de azar, estes promovem a ilusão, muitas das vezes de ganhos fáceis, desvalorizando o trabalho honesto, comprometido. A busca por lucros rápidos pode interromper os valores éticos e alimentar principalmente a ambição desmedida e levar à negligência com os recursos que Deus nos confia. A doutrina nos ensina que o dinheiro obtido de forma desonesta não é agradável a Deus, que devemos ser prudentes e responsáveis com nossos bens. As Escrituras reforçam essa orientação registrada lá em Provérbios, a qual diz assim: o homem fiel será acumulado na sua vida bênçãos, mas quem se apressa a enriquecer não ficará sem o castigo, e a riqueza obtida com desonestidade diminuirá, mas quem ajunta com o próprio trabalho aumentará. Ou seja, tudo que nós praticamos e buscamos através do nosso trabalho honesto, podemos ver que aquele dinheiro que nós recebemos é um dinheiro que ele prospera,
é cheio de bênçãos, mas quem muitas vezes busca esse lado dos jogos, amados irmãos, é um dinheiro que não é abençoado. Tudo que vem fácil, vai embora fácil. Então, além disso, o nosso Santo Irmão Aldo, através dessa mensagem, ele mostra aqui que a Organização Mundial da Saúde, do OMS, reconhece que a prática compulsiva de jogos de azar como uma patologia, isto é, uma doença caracterizada por vício e dependência. Essa condição compromete a saúde mental e principalmente emocional e social do indivíduo, afetando muitas das vezes negativamente as suas qualidades de vida e seu comportamento familiar e principalmente social. Por isso que é importante destacar que o sistema lucrativo por trás dos jogos de azar tem exercido influência crescente sobre pessoas vulneráveis, especialmente aquelas em estado de compulsão ou desorientação. Esse envolvimento pode levar à perda de bens materiais e à degradação moral e ao afastamento, principalmente, dos valores éticos que devem orientar a conduta de um verdadeiro filho de Deus. Por isso recordamos as palavras do amado apóstolo São João, amados irmãos, a qual ele diz aqui claramente para nós colocarmos em prática em nossa vida. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está sobre ele. E Jesus também, nosso divino mestre, amados irmãos, através das Sagradas Escrituras, ele diz uma palavra tão linda que pode entrar no nosso coração hoje, a você que muitas das vezes está seguindo este caminho perigoso. Por que eu digo perigoso, amados irmãos? Porque quantas que muitas das vezes perdem através de jogos, casas, heranças, dinheiro, e muitas vezes vivem uma vida tão difícil, porque o jogo, amados irmãos, se chama jogo de azar. Muitos ganham, mas muitos perdem, e é algo muito perigoso. Muitos podem ficar felizes no momento, mas muitos acabam perdendo. Por isso se chama jogo de azar. Nós que somos apostólicos jamais devemos compactuar com essas coisas. E o nosso divino mestre diz aqui, pois o que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro, em questão de segundo perder a sua salvação? Não adianta nós queremos frisarmos, ou seja, visarmos a nossa vida em dinheiro, em status, querer ter tudo em nossa vida, e em questão de segundo perder a nossa salvação. Porque este caminho, amados irmãos, leva a um caminho perigoso. E nesta palavra Jesus também, ele nos mostra que nós devemos priorizar, ou seja, as coisas de Deus, não priorizar as coisas materiais, ou seja, as coisas mundanas. O dinheiro que vem fácil, ele vai fácil, ele não é abençoado, e leva muitos a perder e outros a ganhar. Mas quem perde encontra as consequências irreversíveis, que é perder tudo. Pensem, amados irmãos, reflitam sobre o que é verdadeiramente importante para as suas vidas. Priorizem hoje algo importante, igual diz aqui: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e em questão de segundos só por seguir o dinheiro, para querer ter ostentação e perder a sua vida? Então tome muito cuidado, não sigam esses caminhos perigosos, porque Deus também entristece nesta parte. Esse ensinamento também, para finalizar a mensagem, nos orienta a rejeitar os valores passageiros do mundo, como o desejo desenfreado por prazeres, riquezas e reconhecimento, e a direcionar, nós hoje na atualidade, direcionar o nosso amor, a nossa fidelidade aos seus santos e aquilo que é eterno, que é o reino celestial. Convidamos a todos os irmãos a refletirem com seriedade sobre esses ensinamentos, buscando a viver de maneira que honre a Deus, fortaleça uma conduta digna de um verdadeiro apostólico filho de Deus, da Santa Avó Rosa e também do profeta Santo Irmão Aldo. Então, amados irmãos, guardem no seu coração, reflitam sobre as duas mensagens, uma que fala sobre um projeto tão lindo que é o projeto da família. Reflitam mais sobre a união familiar, reflitam se hoje, através dessa reunião, internautas, ouvintes da Hora Milagrosa, muitas das vezes estão falhando. É o momento de fazer mudança, de se arrepender, momento de se ajoelhar e falar assim: Santa Avó, Santo Irmão Aldo, eu quero fazer a diferença na minha vida hoje. Eu estou seguindo esses caminhos perigosos, estou jogando jogos de azar que está acabando com a minha vida, muitas vezes vai acabar com o meu casamento, com a minha vida, vou perder tudo que eu tenho por coisas que não edificam a minha vida. Amém.
Antes de finalizar a nossa reunião, eu peço, o nosso coral irá cantar ainda um hino. Irmão Aldo, nosso anjo da paz.
Amém. Prezados e amados irmãos, chegamos ao término de mais uma reunião na congregação de São José dos Campos. Quero neste momento agradecer aos nossos internautas, nossos ouvintes da Hora Milagrosa que sempre nos acompanham através da internet. Agradecer aos nossos membros que também vieram a brilhantar essa santa reunião. Agradecer aos meus colegas de ministério, obreiros, diaconisas, pastores, que a Santa Vó Rosa abençoe grandemente a vida de cada um, cumpram o seu ministério sempre com amor, sempre com dedicação, porque é isso que a Santa Vó Rosa quer de nós, que a cada dia lutemos mais com fervor e sempre avante seguindo o caminho que nos leva aos céus. Quero agradecer todo o trabalho do coral que fizeram belíssimas apresentações. Tenho toda a certeza que o Santo Irmão Aldo, neste momento, a Santa Vó Rosa, está muito feliz com o trabalho de cada um. Agradecer aos nossos músicos, também a todos os componentes da filmagem, de áudio, de som, todos que trabalharam em prol, em dedicação à Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, que sejam grandemente abençoados. Neste momento eu peço carinhosamente aos irmãos que se coloquem em pé para finalizarmos a nossa reunião. Em reverência, olhos fechados, vamos orar e agradecer por este momento tão lindo a qual nós tivemos nesta noite. Senhor Deus, mais uma vez chegamos ao término desta santa reunião, nesta congregação. Nós te damos graças por este encontro na qual sempre nós temos a oportunidade de nos compartilharmos das nossas alegrias, muitas das vezes das nossas esperanças, das nossas ilusões, desilusões, projetos na qual temos toda a certeza que a Senhora, avó, junto com Deus, com Jesus, já está abençoando em todas as nossas dificuldades. Nós também agradecemos com muita humildade a presença do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, que deu a sua vida por nós. Obrigado, Jesus, obrigado, somos muito gratos por tua bondade, por seu amor, principalmente por nós, o povo, e também pela humanidade, pela sua presença constante em nossa vida. Também quero me direcionar neste momento de final de reunião às nossas duas rainhas celestiais, a nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, que foi um exemplo de mulher consagrada, dedicada ao trabalho de Deus. Obrigado, Santa Vó Rosa, nosso Consolador, por estar conosco do início ao fim da nossa reunião, nos abençoando, nos ajudando a nós a cada dia crescermos mais na nossa fé, dando cada dia para nós mais ânimo, coragem, força, para que possamos vencer as lutas e as tentações deste mundo tão cruel e principalmente de pecado e difícil de se viver. Obrigado, Santo Irmão Aldo, pela sua presença, também constante em todas as reuniões e também em nossa vida. Chegamos ao término, graças ao Senhor, Santo Irmão Aldo. Tivemos uma reunião, podemos dizer, através da Santa Vó Rosa, muito inspiradora, motivadora para as nossas vidas. Através dos seus lindos conselhos, através dessa mensagem tão linda, que mostra o projeto de uma família, que é algo muito importante para a nossa vida familiar. E também o nosso coral, que preparou belíssimos hinos para louvar ao Senhor e a todo o reino celestial. Quero pedir neste momento por esses pedidos que estão nessa caixinha de oração. Eu não sei, Santa Vó Rosa, não sei, Santo Irmão Aldo, o que eles te pedem, mas eu sei que a Senhora neste momento já sabe o que cada um precisa na sua vida, seja qual for o problema, seja qualquer área da vida de cada um. Eu sei que a Senhora, avó, neste momento já está se manifestando, ajudando conforme a sua justiça e a justiça de Deus. Muitas das vezes eu sei, vó, que muitos colocaram seu nome aqui em vez de vizinho, de parente, de amigos,
muitos que passam vezes por tribulações, por problemas, por tantas coisas neste mundo, a qual o inimigo de nossas almas quer acabar, destruindo famílias. Que a Senhora neste momento possa trazer a solução de todos os problemas. Se porventura tiver algum irmão que muitas das vezes esteja num leito de hospital precisando de um milagre, Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, leva a eles, se for o merecimento de cada um, milagre, porque sabemos que o seu poder, Santa Avó Rosa, o poder do Santo Irmão Aldo é um poder infinito, ou seja, nada neste mundo que possa comparar com o seu poder, ou seja, medir as suas forças, Irmão Aldo. Peço também pelos nossos irmãos que não puderam estar aqui por motivo justo, leva as suas bênçãos a todos, aos nossos ouvintes também da Hora Milagrosa, ao ministério também de pastores, obreiros, diaconisas, ao coral, aos músicos, aos regentes, aos irmãos do som, de áudio. Peço pelo nosso conselho, Santa Avó Rosa, que a Senhora, junto com Jesus, possa dar força para que eles possam vencer as lutas e também as adversidades da vida. Neste momento, Mãe Virgem Maria Santíssima, despeça a todos aos seus lares em segurança, a qual teremos agora uma nova semana que está por vir. Que a Senhora abençoe grandemente a vida, o decorrer dessa nova semana que está por vir, que seja uma semana de felicidade, de alegria e também de muito sucesso. Que também lembre a eles, que sempre lembre desses ensinamentos do nosso Santo Irmão Aldo para a sua vida, e guardem sempre aonde estiverem, seja lá no seu lar, no trabalho, na sociedade, para que não venham cair principalmente em tentação e em pecado. Que a paz de Deus, que a paz de Jesus, que a paz do seu Divino Espírito Santo, também a paz da Santa Mãe Virgem Maria Santíssima, também da Santa Avó Rosa e também do Santo Irmão Aldo recaia grandemente na vida de todos os irmãos. Amém. A paz do Senhor e até a próxima oportunidade. A Igreja Apostólica agradece sua atenção e convida para acessar o nosso site diariamente, a qualquer momento. www.igrejaapostólica.org. A esperança de um mundo melhor.